Olá, turma, tudo bem? Prof. Luiz aqui para mais um vídeo no GeoGebra para auxiliar vocês. Estamos aqui na tela do GeoGebra e vamos iniciar a calculadora. O objetivo da aula de hoje é conseguir programar no GeoGebra circunferências tangentes, disjuntas, concêntricas e secantes. Tá bem? Primeiramente, para não ficar tão poluída a nossa tela, vamos tirar a malha. Então, com o botão direito do mouse, vamos aqui em sem malha. Agora, nós vamos ir lá em circunferência. Aqui embaixo. Círculo, centro e raio. Nós queremos um círculo sem um raio definido. Então, no lugar de raio, eu vou escrever A. E ele vai pedir, tu quer criar um controle deslizante? Sim, assim a gente consegue manipular melhor o raio que a questão vai nos exigir e visualizar no GeoGebra o que acontece. Mais uma circunferência, agora de raio B, e criamos. Então, aqui em álgebra, nós temos o ponto A, que a gente pode esconder ou aparecer, o controle deslizante, o círculo de A, o ponto B, o controle deslizante DB e o círculo de B, que ele está chamando D. Eu vou mudar esse nome, eu posso ir em configurações e colocar um nome E, por exemplo. Por que eu estou fazendo isso? Porque D a gente geralmente chama para distância entre os centros, tá certo? Agora aqui em controle deslizante, vimos que nós podemos aumentar ou diminuir o raio da nossa circunferência. Veja que depois que o raio é menor do que zero, não existe circunferência, o que faz sentido. A gente não consegue ter uma medida negativa. Então, eu vou em configurações e o mínimo do meu controle deslizante vai ser 0. E o máximo, você pode botar o valor que você quiser, mas eu vou pôr 10. O incremento de 1, para só termos números inteiros. A mesma coisa no A. O mínimo 0, o máximo 10 e o incremento 1. Ok? Aqui então temos as duas circunferências. Caso vocês queiram, podem colorir elas de outra cor, aumentar a grossura da linha, enfim, podem ficar bem à vontade para essas coisas estéticas. Além disso, eu vou não exibir o nomezinho e nem o nomezinho dessa, para não ficar tão poluída a nossa tela. Agora vamos para o que realmente importa. Classificar cada uma delas e programar para que essa classificação apareça no GeoGebra. Como é que fazemos isso? Em ferramentas, nós vamos em texto e aqui vamos criar o texto. Vamos iniciar pela mais básica, que são circunferências concêntricas. Aqui está. Quando elas vão ser concêntricas? Quando a distância dos seus centros for igual a 0, né? Quando uma estiver exatamente no centro da outra. Vou aumentar aqui com o meu botão direito, configurações, posso aumentar esse texto e posso também mudar a cor dele. Coloquem a cor que vocês desejarem. Então, como é que eu vou mostrar para o GeoGebra que a distância tem que ser 0 para esse escrito aparecer? Vou em álgebra e na entrada aqui vou escrever distância. Já aparece aqui uma opção, distância.objeto. Então, a distância de A e de B, que eu vou classificando conforme a posição relativa das duas circunferências. Venho aqui no texto, configurações, avançado, condições para exibir o objeto. Eu vou querer exibir esse objeto justamente quando a distância for igual a 0. Dá um Enter e olha só, a distância entre as circunferências, os centros delas não tá 0, né? Tá 4,71, então o meu texto não tá aparecendo. Quando eu colocar uma justamente no centro da outra, circunferências concêntricas. O próximo, vamos lá em texto de novo, circunferências disjuntas. Quando elas vão ser disjuntas? Quando a distância do seu centro for maior que a soma dos raios.
Venho aqui em texto, vou aumentar o texto para ficar mais legível. Pintar de outra cor, só para ficar mais bonitinho, né? Pode ser o que vocês preferirem. E aqui em configurações, avançado, condição para exibir, vai ser quando a distância for maior do que a soma dos raios. Os raios, nesse caso, é A e B. Então, A mais B. Esse símbolo, para quem não conhece, é o símbolo de maior. E Enter. Realmente, as circunferências estão disjuntas, então o nosso texto está aparecendo. Se eu coloco já aqui elas tendo um ponto de intersecção, elas não são mais disjuntas, né? São secantes ou concêntricas. O próximo, tangente exterior e tangente interior. Podemos fazer para cada caso um escrito diferente. Então, circunferências tangentes exterior. Quando elas vão ser tangentes exterior? Quando a soma dos raios for exatamente a distância. Então, vou aumentar de novo aqui e dessa vez eu vou pintar de outra cor. Azul. Ok? Configurações, mesmo procedimento, gente. Aqui em condições para exibir, a distância tem que ser igual à soma dos raios. A mais B. Nesse caso, elas não são tangentes exterior, né? Elas vão ser, por exemplo, quando tiver aqui. Opa. Vou mudar aqui o raio de B para ser mais fácil. Ó, nesse caso, são circunferências tangentes exterior. Ambas têm raio 2 e a distância entre os centros é 4 e 2 mais 2 dá 4. Podemos aumentar aqui. Ó, de novo, tangentes exterior. Para tangentes interior, como é que vai ser? A distância entre os seus centros, tem que ser igual à subtração dos raios. Mesmo procedimento, texto, circunferências tangentes interior. Aqui está. Vamos lá, aqui, vou aumentar o texto, mesma história, só repeteco, né? Então, configurações, avançado, condição para exibir o objeto. A distância tem que ser igual à subtração dos raios, mas nós temos que observar que às vezes o A pode estar dentro do B ou o B pode estar dentro do A. Então, para esse caso, a gente vai botar em módulo. Esses dois risquinhos aqui significam módulo. Ou o GeoGebra chama de ABS, tá bem? Então, abrimos um parênteses e colocamos A menos B. E aqui está. Bom, nesse caso, elas são tangentes interior. E aí, se a gente muda, deixa de ser. Ok? E, por fim, faltou a secante. Texto, novamente. Circunferências tangentes. Tangentes não, desculpa. Secantes. Aqui estão. Aumentamos o texto e mudamos a cor. Quando é que elas vão ser secantes? Quando a distância for maior que a diferença dos raios e também for menor do que a soma dos raios. Esse daqui é um pouco mais elaborado, mas aí juntamos tudo que a gente fez até agora. Então, eu tenho a diferença dos raios, né, a subtração dos raios, A menos B, e a distância vai ser maior do que isso. Mas a distância também vai ser menor do que A mais B. Fechamos. E olha só, nesse caso são circunferências secantes. Agora são disjuntas, concêntricas, tangentes exterior e tangentes exterior. Espero que tenham ajudado vocês. Uma ótima semana para todos e até mais.